Então vamos à nossa meditação de hoje. O tema da nossa meditação é: quem se apega à justiça tem as suas obras aprovadas. A leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 27, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração a minha vida. Nós estamos vendo a história de um homem chamado Jó, em que diante da sua situação, ele reafirma a sua inocência pela justiça que ele vive em Deus. Nós conhecemos muito bem a história de Jó, este homem exemplar na sua integridade, na sua fidelidade a Deus. Um homem que em tudo agradava a Deus, era fiel a Deus em todo o tempo. Deus era com ele, Deus aprovava a vida de Jó. Porém, mesmo ele sendo fiel, houve um momento em que as coisas ruins começaram a acontecer na vida de Jó. Toda aquela prosperidade foi se acabando, foi perdendo os bens, perdeu a família. Jó começa a ser provado. E a Bíblia nos fala que no ponto auge da sua aprovação, de dor, de tristeza, aparecem os amigos de Jó. Os amigos de Jó aparecem ali como quem teoricamente iria consolar, mas eles não consolam, eles acusam a Jó. E a Bíblia nos fala que Jó, ele tenta explicar, tenta demonstrar que na verdade, não que ele esteja tentando ser justo, mas ele está explicando que ele entende que não é pelo seu pecado que aquilo está lhe sobrevindo. Aqui no capítulo 27 nós vemos Jó falando justamente sobre isso, que aquelas insinuações eram maldosas por parte dos seus inimigos. E nós observamos em Jó a mais extraordinária forma de juramento já visto nas Escrituras. Ele jura por Deus, ainda que ele estivesse entendendo sim que a mão de Deus estava sobre a vida dele, ainda que ele estivesse entendendo que a mão de Deus estava sobre a sua vida, mas mesmo assim, ele apela a Deus, ele ainda prefere olhar para Deus e jurar em nome de Deus, pois a sua confiança ainda estava em Deus. De maneira que no versículo 2 ele vai dizer: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ele entende que aquilo que ele está passando é permissão de Deus, mas mesmo assim ele continua confiando em Deus. Fica-nos assim uma notável imagem do homem cuja fé o acompanha na tempestade, que ainda pode chamar seu Deus, mesmo sendo ele tentado a dizer que foi abandonado, mas ele ainda proclama o seu juramento de fé. Preste atenção, quando me refiro ao juramento de Jó, não estou falando daquele juramento a qual Jesus Cristo condenou no Novo Testamento, dizendo que não poderíamos jurar por nada, nem por Deus e nem por qualquer outra coisa, no céu ou debaixo da terra. Jó está proclamando, este é o juramento de Jó. Ele está proclamando a sua confiança neste Deus. Ele não pode duvidar da realidade de um Deus todo-poderoso, nem do fato de que este Deus governa o mundo. E é o modo como ele governa, é um modo particular, e a aplicação deste governo a si próprio, que constitui para ele o maior dos enigmas. Jó não está entendendo exatamente o porquê que Deus está fazendo aquilo, mas ele permanece confiando e entendendo que o seu Deus é um Deus justo. Ele não vai abandonar a justiça de Deus. As angústias do momento presente não podem explicar-se pelo seu pecado. Ele sabe que não é exatamente por algum erro que ele tenha cometido. Ele se apega à justiça que ele vive com Deus. Ele sabe que este Deus é justo. Em meio a todas as acusações, Jó foi capaz de declarar
que sua consciência estava limpa, ele confiava na sua fé que ele tinha em Deus. Só o perdão de Deus e uma determinação a viver uma vida reta diante dele, diante do Senhor, pode produzir uma consciência limpa. A consciência limpa de Jó, de que ele não havia errado e ele proclamava sempre essa justiça, é justamente pelo fato da confiança que ele tinha em Deus. Uma fé no Senhor, uma vida entregue a Cristo e a sua palavra nos faz ter esta consciência, tal como Jó, pois somos justificados pela fé. Quão importante chegou a ser esta consciência para Jó, diante de suas acusações, que de igual modo a Jó, nós possamos declarar esta confiança. Não que nós não tenhamos pecado, mas que sim possamos lembrar que nós somos perdoados, e é daí que parte, e é daí que vem a nossa justiça diante de Deus. Quando confessamos nossos pecados, somos perdoados, podemos viver com a consciência limpa, conforme as palavras de João em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Aquele que se apega à justiça tem as obras aprovadas. Claro, repito, me refiro à justiça que vem de Deus, a justiça que vem do Senhor, a justiça que vem pelo perdão dos pecados. Jó dizia, versículo 3, enquanto me houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, olha a confiança dele em Deus, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ele prefere continuar temendo a Deus e amando a Deus. A minha justiça me apegarei e não a largarei. No momento de maior tristeza e de angústia da sua vida, Jó prefere ainda confiar na justiça deste Deus. Aquele que depende da justiça de Deus sempre será justificado por Deus. Aquele que procura não simplesmente ser justo pelos seus méritos, mas se apega aos méritos de Cristo alcançado na cruz do Calvário, este será sempre justificado por Deus. Jó recebeu de Deus a resposta. A sua aprovação teve um fim. Jó recebeu de Deus a restituição. Que possamos seguir o exemplo de Jó e confiar neste Deus, mesmo na adversidade, mesmo no problema, mesmo na angústia, mas que possamos confiar que este Deus é um Deus justo e que Ele sempre terá o melhor para nós e nos justificará diante de qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Liberdade.